Oi, Larissa, bom dia para você. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse cenário da Covid-19 aqui nas cidades do estado, né? Bom dia, Ivanúcia. Bom dia para quem está em casa agora. Pois é, um cenário muito importante, até porque o RN vem apresentando queda. Mesmo assim, ainda temos muitas dúvidas quanto ao aumento no número de casos no interior do estado. E é importante ressaltar e comentar sobre isso, né? Isso, a taxa de transmissibilidade da doença tem sido um parâmetro, inclusive, usado pelo comitê consultivo, né? Que o comitê científico aí, inclusive, foi o que motivou o governo do estado a suspender aí, né, a reabertura aí dessa próxima fração, né, dessa outra etapa, ou terceira etapa de reabertura gradual da economia, né, Larissa? Pois é, justamente por conta das aglomerações que aconteceram lá em Santa Cruz, na Praia de Pipa, também recentemente, no último fim de semana, o governo, inclusive, ressaltou isso, que bares, por exemplo, restaurantes de praia também não vão poder reabrir agora, também seguindo a recomendação do Comitê Científico, que o professor Ricardo Valentim faz parte. Isso mesmo. Então, Larissa, fica à vontade, pode chamar a gente para questionar também o professor Ricardo, para conversar conosco, né? Olha, eu vou apresentar o professor Ricardo Valentim, já participou da programação do jornalismo aqui da TCM, está de volta agora no Bom Dia Mossoró. Professor, seja muito bem-vindo, ele que é coordenador do laboratório do LAIS, né, da UFRN. E eu queria que a gente começasse falando, professor, comentei com Larissa sobre essa medida, ou sobre esse decreto do governo do estado de suspender ou adiar por mais uma semana aí a abertura de alguns setores do comércio, né, que estavam previstos aí dentro desse plano gradual de retomada da economia. Eu queria que a gente começasse falando, né, quais os motivos que levaram o comitê a sugerir isso, né, a recomendar isso ao governo do estado, né? O que preocupa diante do cenário que a gente vive atualmente, professor? Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, Vanúcia. Bom dia, Larissa. Bom dia, ouvintes da TCM, né, telespectadores. Então, são três fatores, basicamente, né? Mas a gente observa, o Comitê Científico, ele observa um conjunto de informações antes de fazer uma recomendação como essa. Então, o Comitê Científico já vinha se reunindo desde quarta-feira da semana passada, tivemos mais uma reunião no sábado e observamos primeiro 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é a questão da redução, há uma tendência de redução gradual da questão do isolamento social. Isso aí tem um estudo de pesquisadores da demografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte que apontam isso. A questão da taxa de transmissibilidade, que nós observamos que está interiorizando, ou você tem um aumento dessa taxa de transmissibilidade na região do interior, ali na região de Pau dos Ferros, na região oeste, na região do Seridó. Então, esse mapa que vocês apresentam, a gente vê, nós percebemos que tem uma área verde muito predominante também, mas uma área vermelha que chama a atenção. Então, na área verde, nós temos a maior densidade populacional porque envolve a região metropolitana, mas mesmo próximo da região metropolitana, nós temos, que dentro da região metropolitana, nós temos Macaíba, Parnamirim, que tem uma taxa de transmissibilidade superior a 1,03. E significa o quê? Significa que a taxa de transmissibilidade está acima de 1 e fora da margem de erro, ou seja, acima da margem de erro. Então, ela é considerada vermelha. Nem todos os municípios que estão vermelhos têm o mesmo nível de taxa de transmissibilidade. Nós temos aí 44 desses 111 municípios que estão com taxa de transmissibilidade acima de 2. Então, isso é extremamente preocupante. E aí o Comitê Científico, observando, além do decaimento na taxa de isolamento social, na taxa de transmissibilidade, o outro parâmetro também é exatamente a questão que são necessários 15 dias para que a gente consiga ter o dado consolidado. Existe um atraso natural do dado epidemiológico, que é da confirmação dos exames. Então, muitos pacientes que vão a óbito agora mesmo, vocês apresentaram aí, tem 197 óbitos em investigação. Esses resultados, eles levam, às vezes, 5, 7, até 15 dias, em média, para sair o resultado. Da mesma forma, os casos confirmados. Existem alguns casos de pessoas que estão com a doença ativa, mas que ainda não confirmaram o Covid-19. Então, esse tempo de confirmação, que nós chamamos de tempo de maturação do dado, ou seja, quando esse dado está mais consolidado, leva em média
15 dias, tempo suficiente para que a gente consiga analisar o impacto epidemiológico, né, da segunda fase que já está totalmente em execução. Então, observando esses 3 parâmetros, observando a questão das aglomerações que ocorreram, por exemplo, nos finais de semana agora em Pipa, que aí teve repercussão nacional, a de Ponta Negra, Santa Cruz e outros eventos, por exemplo, as filas para o pagamento do auxílio emergencial que ocorreu em todo o estado, eu acredito que é em Mossoró também, então nós também vimos isso bastante na imprensa e é algo assim extremamente preocupante porque o vírus ele não foi embora. Não existe uma vacina ainda, que já tem bons resultados de vacina, mas ela ainda não está disponível para a população. Não existe medicamento com comprovada eficácia, nem com evidência científica que cure a doença. Então, é preciso que a sociedade esteja ainda alerta, prestando atenção. Para quê? Para que esse processo de retomada ele aconteça de maneira gradual, é verdade, porém segura, para que a gente não precise, para que a sociedade não precise retroagir. Porque aí a gente vai ter que retornar para uma situação que nós tínhamos no estado anteriormente, e ninguém quer isso, que é de ter 10 pacientes disputando um leito de UTI. Então, hoje nós temos uma folga, é verdade, no sistema assistencial, na rede assistencial para a Covid-19, temos mais leitos do que pacientes, isso é muito bom, porém nós não podemos dar um passo agora por uma questão de ansiedade ou de querer atropelar uma etapa e ter que retroagir. Então, esses passos eles têm que ser dados de maneira muito segura e prudente. Ok. Professor, Larissa vai questionar também. Com você, Larissa. Professor, a minha pergunta é em relação também à questão da flexibilização, porque hoje estava previsto lá em Natal, na capital, a questão da abertura de shoppings. Além disso, também existe essa preocupação com a questão dos templos religiosos, né, também que o governo também havia liberado para quarta-feira agora. Questão de aglomeração em templos religiosos ou mais ainda em shoppings. Preocupa o comitê científico nesse momento? Sim, com certeza, né? Então, assim, qualquer evento que possa vir gerar aglomeração é perigoso, tem risco, né? Na verdade, tem um risco. Se não forem respeitados os protocolos sanitários, principalmente. Então, nesse momento, é um momento que deve-se ter bastante fiscalização. A questão dos shoppings estava previsto para o dia 5 de agosto, próxima semana. Então, o Comitê Científico acredita, né? Recomenda que não seja, na verdade, antecipado nenhuma das etapas sem haver uma análise prévia. Agora, isso é discricionário. O gestor público, ele tem essa prerrogativa. O comitê, ele recomenda, por ser um comitê consultivo, ele não é deliberativo, né? E essas recomendações são sempre baseadas em evidências científicas, né? Em dados que são analisados diariamente, semanalmente, e a cada 14 dias o comitê está realmente debruçado diariamente sobre essa análise desses dados epidemiológicos. Então, tem que ter muita cautela a questão dos templos religiosos. Existem protocolos sanitários, eles foram passados, esses protocolos, pelo Comitê Científico, né? Eles fizeram foi feito um conjunto de recomendações com relação à distância, com relação a não ter ar-condicionados, com relação ao uso do álcool gel, da máscara. Então, foi feita a limitação de pessoas nesses ambientes. Então, assim, com relação aos shoppings que está sendo antecipado, é discricionário. Cabe ao gestor tomar essa decisão, porém não é recomendação do Comitê Científico que seja feito isso nesse momento, principalmente porque Natal está com o dado realmente, quando a gente olha o dado epidemiológico, taxa de transmissibilidade, redução de óbito, redução de casos confirmados e a rede assistencial, os dados são bons, porém nós estamos no meio de outros municípios que fazem fronteira com o Natal, que não estão, por exemplo, com a taxa de transmissibilidade nos níveis recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Ok, muito obrigada, viu, professor, pelos esclarecimentos, né? A gente teria muito mais a falar aqui, mas o tempinho é curtinho, mas eu agradeço bastante pela participação, pela disponibilidade, um excelente dia de trabalho, tem sido dias longos, né, de trabalho para vocês aí. Muito obrigado, nós agradecemos a oportunidade, estamos aí sempre à disposição. Ok, uma boa terça-feira.